Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de ciências. Eu sou o professor Murilo e hoje nós vamos dar início ao capítulo 3, a evolução dos seres vivos, que está aí na unidade Vida e Evolução. Beleza? Então, bora lá. Então, pessoal, quero que vocês observem aí na tela do telefone de vocês um recife de corais. Nesse recife, eles vão abrigar peixes, esponjas, algas, entre outras espécies de seres vivos aquáticos. Só que essa imagem ela só mostra uma pequena parte da grande biodiversidade que existe no nosso planeta. Viu? Contudo, a gente já sabe, né? A gente já tem estudado nos outros anos que a Terra nem sempre foi repleta de vida. Há bilhões de anos atrás. Então, ela foi se modificando ao longo da história geológica do planeta, ou seja, ao longo dos momentos em que o planeta ia se desenvolvendo, ia evoluindo, ia se modificando, as espécies também passaram por essa evolução. E hoje nós podemos encontrar várias espécies no nosso planeta. Mas como podemos explicar a origem dessas espécies? Como vocês acham que ela surgiu? Então é justamente o que a gente vai tentar esclarecer na aula de hoje. Aliás, a gente vai tentar esclarecer nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Como herdamos as características? Então, é muito comum, pessoal, pais e filhos, nós podemos identificar várias características parecidas entre pais e filhos, né? Isso acontece porque cada ser vivo, ele possui em suas células algumas informações, né? Que, em função com a interação do ambiente, determinam as nossas características. Então, essas informações nós vamos encontrar no nosso material genético. Então, vocês já ouviram falar nessa palavra material genético? Então, esse material genético que está nos indivíduos, ele é responsável pelas características que nós consideramos hereditárias. O que essas características hereditárias? São as características que nós podemos passar para os nossos descendentes, beleza? Então, dentro disso, pessoal, sempre houve-se a necessidade, a ciência sempre tentou explicar a origem de tantos seres vivos no nosso planeta, de tantos seres vivos diferentes no nosso planeta. Então, eles começaram a procurar teorias. Então, nós vamos estudar algumas dessas teorias de tentativa de explicação da origem dos seres vivos. Então, vamos para a primeira dela. A primeira dela nós temos aí o fixismo, pessoal. Fixismo. Se nós formos lá para a história, nós vamos chamar esse fixismo de criacionismo. Então, fixismo e criacionismo, eles são a mesma coisa, viu? Tanto você pode chamar de fixismo como criacionismo. Por quê? Porque, pessoal, a ideia fixista, ela se baseia em que as espécies, elas sempre possuíram a mesma característica. Elas já nasceram da forma que são. Não evoluíram, não sofreram modificações. E que essas ideias elas foram muito aceitas pelos grupos religiosos, ou seja, pelas crenças religiosas, principalmente as crenças monoteístas. E o que são crenças monoteístas? O que são religiões monoteístas? São religiões que têm crença em um único Criador, ou seja, um único Deus. Então a Bíblia cristã, assim como, por exemplo, o Torá e o Alcorão, eles explicam lá nos primeiros livros a origem de todos os seres vivos do universo. Então, de todos os seres vivos do nosso planeta, na verdade é essa, no universo não, do planeta, né? E a origem também do universo. Então, essa é a teoria fixista, a teoria que diz que todas as espécies, elas nasceram da forma que são, beleza? Só que essas ideias, pessoal, elas começaram a ser debatidas. Por quem? Lá no século XVIII, ainda o fixismo era amplamente aceito. Porém, um rapaz chamado Leclerc e também
Jean-Baptiste de Lamarck, eles começaram a contestar essas ideias, certo? Então, agora nós vamos entrar nas ideias transformistas de Lamarck. Então, ideias que eram contrárias à ideia fixista. Então, bora lá. Então, lá no final do século XVIII, um rapazinho, ou para início do século XIX, um rapaz chamado Jean-Baptiste de Lamarck, né? Ele era francês e naturalista. Ele apresentou ideias de que as espécies elas poderiam se modificar ao longo do tempo e poderiam até se transformar em novas espécies, né? Que essa ideia ele chamou de transformismo ou evolucionista, ou seja, teoria transformista ou teoria evolucionista são a mesma coisa, certo? Evolucionismo, transformismo quer dizer a mesma coisa, tá bom? Então, para ele, para Lamarck, o aparecimento de novas espécies aconteceria, né, em função da necessidade imposta pelo ambiente. Então, se o ambiente ele impusesse naquela espécie que ele teria que se evoluir para poder sobreviver, então ele iria evoluir. Então, o ser vivo ele ia evoluir. Consequentemente, pelo uso ou desuso de algum órgão, de alguma parte do corpo. Como assim? Por exemplo, se ele utilizasse uma parte, se ele necessitasse, por exemplo, de criar garras para poder escalar, então aquele ambiente faria com que ele, ao longo dos anos, ele conseguisse criar garras para poder subir, para poder agarrar alguma coisa. Então, Lamarck se baseava nisso, né? Então, as mudanças iriam ocorrer de acordo com o uso ou desuso de órgãos, né? E essas alterações, elas poderiam ser passadas de descendente para descendente, ou seja, elas poderiam passar de ser de geração para geração das espécies, certo? Então, com base nessas premissas, Lamarck ele tentou procurar como os seres vivos se formavam, se desenvolviam, se reproduziam e se transformavam por meio de leis que ele chamou, que ficou conhecida como as leis de Lamarck. Então, quais foram essas leis? Foram duas leis. A lei do uso e desuso e a lei da herança de caracteres adquiridos. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas duas leis. A primeira lei diz o quê? Que as necessidades impostas pelo ambiente fariam com que o organismo ele pudesse, com que o ser vivo ele mudasse seus hábitos. Então, essas mudanças, elas alteravam o padrão de uso e desuso dos órgãos. Por exemplo, se o órgão fosse frequentemente utilizado, ele iria se desenvolver. Mas se ele não fosse utilizado, ele não iria se desenvolver. Então, vamos pegar esses dois exemplos aí do livro, que é os bois e as vacas e as serpentes. Então, segundo Lamarck, os bois e as vacas, eles adquiriram chifres porque eles sentiram a necessidade de utilizá-los no ambiente. Então, ao longo das gerações, esses chifres eles foram crescendo e foram nascendo. Segundo Lamarck, lei do uso. Então, quando é que a lei do desuso é utilizada? Por exemplo, se pegarmos ainda as imagens do livro, as serpentes, por exemplo, as serpentes tiveram a necessidade, segundo Lamarck, de se rastejar pelos campos. Então, deixaram de utilizar as pernas que as serpentes poderiam ter. Então, ao longo das gerações, como não estavam sendo utilizadas, as serpentes perderam as pernas. Por quê? Porque elas não estavam sendo utilizadas. É a lei do desuso. Beleza? Lei do uso e do desuso. E o que seria a lei dos caracteres, a lei da herança de caracteres adquiridos? É que essas alterações que eram provocadas pelas adaptações seriam passadas de geração para geração. Mas que se por acaso o indivíduo perdesse alguma parte do corpo por amputação, por algum acidente do caso, ele não iria ser passado para a próxima geração, certo? Então, por exemplo, no caso dos bois e das cobras, existem vários outros exemplos, mas esses são os mais conhecidos.
Aliás, e também tem o exemplo da girafa, né? Que a girafa, ela cresceu, ela sentiu a necessidade, né, de se alimentar das folhas das plantas mais altas, porque a comida estava ficando escassa, e consequentemente seu pescoço ele foi alongando. Então, essa é a lei do uso de Lamarck, tá bem? Também se aplica às girafas. Então, segundo Lamarck, as espécies podem perder ou adquirir características devido à ação do ambiente, que é o que aconteceu com as cobras, as girafas e os bois, segundo as ideias de Lamarck, tá bem? Então, pessoal, embora na época que Lamarck apresentou essas ideias, houvesse alguns naturalistas que eles aceitassem as ideias dele, houve ainda muitos debates acerca dessas ideias evolucionistas. Por quê? Porque muita gente ainda não acreditava que as espécies poderiam evoluir, certo? E para fechar o nosso conteúdo, pessoal, as ideias de Lamarck elas não são mais aceitas no meio científico. Mas o que vale ressaltar, né? Que essas ideias elas foram contrárias ao fixismo, ou seja, que as espécies elas teriam nascido da forma que são. Então, foi o que gerou muitas discussões, muitos estudos sobre esse assunto, ou seja, foi o precursor dos estudos sobre a teoria evolucionista. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida já sabe, é só me chamar no PV. Estamos para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, até a próxima.